Olá, boa noite a todos. Eu sou João Vitor Lousada e os integrantes do meu grupo do SAP são o Joaquim, o Vinícius nos slides e o Bruno no suporte. E hoje viemos falar sobre um tema que eu tenho certeza que é muito presente na vida de todos nós, a música. A gente vai falar um pouco sobre o seu impacto no funcionamento do cérebro, do seu desenvolvimento e também algumas curiosidades sobre o assunto. Concordamos que todos aqui escutam música, né? Mas vocês já pararam para pensar como ela é importante e como ela atua no nosso dia a dia? Primeiramente, a música hoje em dia ela é muito mais acessível do que comparada à época dos nossos avós, já que existem diversas plataformas de streaming, como o Spotify, o YouTube, o Apple Music. Já antigamente, tínhamos que pegar o disco de vinil, pôr na vitrola e assim tentar achar a música que queríamos ouvir pela linha. Ou quando tínhamos a famosa fita cassete que colocávamos no toca-fitas. Outro fato é que a indústria musical nos últimos anos teve uma grande alta de acesso, resultando assim em um crescimento absurdo. Assim, a música, além de ser uma forma de entretenimento, acabou se tornando também uma grande maneira de negócio. Para se termos noção, no ano de 2023, só no Brasil, foi movimentado cerca de 2,5 bilhões de reais neste ramo. Assim, mostrando que as grandes plataformas como Spotify, Apple Music, YouTube e também o Deezer são plataformas que diariamente vêm crescendo no dia a dia. Percebemos também que a música está envolvida em praticamente todas as situações do nosso dia a dia. Um exemplo disso é quando estamos no carro, ligamos o rádio para ouvir uma música, ou também quando estamos em lojas e escutamos a música ambiente, ou também quando estamos realizando algum tipo de exercício e colocamos alguma música para dar uma motivação, para nos entreter ou até mesmo nos relaxar. Sendo assim, com esses exemplos vídeos, vocês percebem que existem inúmeros tipos de música para inúmeras situações diferentes? Mas vocês já se perguntaram sobre as diferenças entre esses tipos de música e como cada gênero afeta o cérebro de uma maneira totalmente diferente? Com isso, trouxemos alguns dados, informações e curiosidades que vocês não fazem ideia sobre como as ondas sonoras musicais agem no nosso cérebro. Alguns estudos recentes mostram que a música pode ter impactos em diversas partes do cérebro, afetando as nossas emoções e atuando no desenvolvimento da linguagem, das habilidades motoras e da memorização. Músicas com ritmo mais acelerado também tendem a aumentar a nossa frequência cardíaca, liberando neurotransmissores associados à excitação, enquanto músicas mais lentas tendem a nos acalmar, reduzir o estresse e assim melhorar a qualidade do sono, segundo o Conselho Global de Saúde Cerebral, o GCBH. Além disso, a exposição à música desde a infância, por muitas vezes pode acabar auxiliando no desenvolvimento cognitivo, nas habilidades sociais e também na nossa memorização. Ainda, crianças que aprendem a tocar um instrumento ainda na infância pode por muitas vezes desenvolver algumas áreas do nosso cérebro, como a coordenação motora, o raciocínio matemático e também na capacidade de concentração. Além de que, saber tocar um instrumento muitas vezes pode ser uma porta de entrada para você aprender um novo idioma e cada vez mais se familiarizar com ele. Aprender a tocar música pode desenvolver todas essas habilidades, mas é importante ressaltar também os seus malefícios. A música pode contribuir com o aumento do estresse, com a diminuição da atenção e por muitas vezes ser um causador também da depressão. Um exemplo disso, de um malefício que a música tem em nossas vidas, é quando estamos estudando. E se a gente está estudando, precisamos de um certo nível de concentração, não é mesmo? Aí, se estivermos ouvindo uma música muito alta, muito barulhenta, pode por muitas vezes acabar atrapalhando nossos estudos. Um exemplo parecido como esse é quando estamos ansiosos. E se estivermos ouvindo uma música muito alta, muito barulhenta também, pode por muitas vezes nos deixar cada vez mais ansiosos, agravando a situação. Ou seja, é importante a gente saber selecionar tipos de música adequado para cada situação, já que seu uso indevido pode ser prejudicial e nos atrapalhar inconscientemente nas nossas atividades cotidianas. Vendo também por aspectos medicinais, a música pode ser usada de forma terapêutica, para combater distúrbios neurológicos como o mal de Parkinson e o Alzheimer. Oliver Sacks, um neurocientista inglês, desenvolveu uma obra chamada A Mente Assombrada, e nesse livro ele conta sobre situações que ele viveu com seus pacientes. Ele nos conta que para o mal de Parkinson, as ondas sonoras produzem efeitos no nosso sistema nervoso que ajudam a orientar os pacientes em tempo e espaço, assim deixando eles mais relaxados e melhorando sua ansiedade. Para a doença do Alzheimer específico, a repetição de músicas ou de simples trechos musicais pode por muitas vezes ocasionar a lembrança de vivências antigas ou até mesmo sentimentos como emoção e a sensibilidade. Um exemplo disso que eu falei é esse vídeo, que mostra uma senhora ex-bailarina que sofre de Alzheimer.
Percebemos quando a música que ela dançava começa a tocar, ela sente de emoção e começa a reproduzir os movimentos da dança como se ela soubesse de cor. São curiosidades como essa que nos deixam pensativos sobre como escutar um simples trecho de música, uma simples música, pode ser tão impactante na nossa vida e no nosso prazer. Mais, a boca. Mas não é só na nossa vida que a música interfere. Por exemplo, os animais também têm reações e estímulos muito diferentes ao escutar música. Por exemplo, vocês sabiam que as vacas se sentem mais relaxadas escutando sons clássicos como a ópera? Isso mesmo, as vacas se sentem mais relaxadas escutando ópera. Alguns pesquisadores da Universidade de Leicester, na Inglaterra, realizaram um estudo onde eles tocaram vários tipos de música por 12 horas, todos os dias, durante 9 semanas, para 1000 vacas. E como resultado, as vacas que escutaram músicas clássicas e mais lentas produziram cerca de 730 ml de leite a mais do que as que escutaram músicas mais agitadas. Esse relaxamento ocasionou uma redução de estresse e, assim, uma melhora na circulação sanguínea. Além dos humanos e animais, a música também influencia as plantas, pois as vibrações causadas pelas ondas sonoras musicais muitas vezes podem contribuir para a formação de mudas e a modificação da síntese dos hormônios nas plantas. Assim, de acordo com um estudo feito por pesquisadores do Instituto Nacional de Agricultura Biotecnológica da Coreia do Sul, onde uma certa plantação de arroz, que foi submetida a 14 fragmentos de som de música clássica, demonstrou uma relação de crescimento, já que 2 genes, o RBCS e o LD, que são enzimas responsáveis pelo crescimento e o desenvolvimento das plantas, que são responsáveis pelo desenvolvimento e o crescimento das plantas, foram os mais estimulados. Assim, com os resultados obtidos, eles sugeriram promover sessões de música nas áreas de cultivo e assim impulsionar o crescimento das plantas. Após contarmos essas informações, a gente selecionou 5 curiosidades que achamos interessantes. A primeira é que escutar música é uma das poucas atividades que são capazes de estimular o cérebro praticamente inteiro. A segunda é que apenas 5% da população mundial não se sente bem ouvindo música em nenhum momento, e esse fenômeno é chamado de anedonia musical. A terceira é que a música já foi uma modalidade nos Jogos Olímpicos entre 1912 e 1948, junto a algumas outras formas de arte, como a pintura e a arquitetura. E os participantes eles eram avaliados por uma bancada de jurados que escolhiam os trabalhos mais inéditos. A quarta curiosidade é que a música mais antiga do mundo que se tem registro é egípcia, e tem mais de 3.000 anos e se chama Hurrian Text. E a quinta é que existe uma música composta para tocar por 639 anos, e inclusive ela está tocando agora na Alemanha, e o nome dela é As Slow As Possible, que significa o mais lento possível em português. Por fim, gostaríamos de agradecer a vocês, a plateia, por vir ao sábado do Colégio Santa Clara. Esperamos que vocês tenham entendido o papel fundamental que a música tem em nossas vidas, podendo ser útil para diversas coisas, como informamos em nossa apresentação. Que realmente ela está presente no nosso dia a dia e fazendo parte do cotidiano, mas fica o aviso de que a música em excesso e de como nós usufruímos dela pode acabar se tornando um malefício na nossa saúde. Então, utilizem sempre o melhor da música, pois é algo muito bom e que todos nós sabemos disso. Então, ouçam com moderação. Sendo assim, nosso grupo agradece por ter ouvido a nossa apresentação. Muito obrigado por virem ao SAP.